Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não foi fácil fazer este vídeo hoje, foi muito difícil, tá? Hoje foi a aplicação da lição 8 nas Assembleias de Deus e infelizmente eu não pude fazer o vídeo durante a semana, pois me mantive muito ocupado. Mas meditando sim na lição, a lição por demais, eu achei um pouco difícil, devido à quantidade de personagens que tivemos que estudar, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar antes, tá? Como por exemplo, o Zinzendorf na Alemanha, que participou, ele fez um grande avivamento, o homem que foi peça-chave de um grande avivamento na Alemanha, tá? Personagens como ele eu nunca tinha ouvido falar, como também o personagem que fez avivamento no país de Gales. Então, já quero aqui deixar o meu muito obrigado com você e te chamar para você participar comigo agora da lição de número 8 da Escola Dominical, um simples resumo para a gente somente memorizar e aprender falando um pouco dos homens mais ilustres que já tiveram participação no avivamento da igreja nos decorrer dos anos anteriores, tá bom? Dos séculos passados. Fica aqui conosco, nós já vamos entrar no textual da lição. Ok, meus queridos, de volta. O avivamento espiritual no mundo, o textuário da lição está em Ezequiel 47, versículo 5, que diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. A verdade prática diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37. Nós vamos ler o versículos 7 e 8 que diz: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então aqui nós já entrando já na lição de cabeça mesmo aqui, sem perda de tempo, e fazendo somente um resumo aqui, meus queridos, tá bom? Aqui o profeta Ezequiel, ele é o tema central aqui nos textos da abordagem desta lição, onde se refere ao grande avivamento no mundo, tá? O Vale de Ossos Secos é a referência textual que nós temos para fazer o desenvolvimento dessa lição, tá bom? Vamos entrar aqui no primeiro tópico. A calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então nós temos aqui a simples observação de que o povo de Israel ele tinha sido lançado no cativeiro babilônico por causa dos seus pecados. O profeta Ezequiel estava às margens do rio Quebar, profetizando nas margens do rio para o povo que estava cativo. O Vale de Ossos Secos, ele se referia aí ao grande avivamento que Deus iria fazer na vida, do povo judeu e também do mundo, porque o Senhor sabe que nós precisamos de um avivamento, nós precisamos sermos tocados novamente pelo Senhor, nós temos aí que buscar a Deus para nós termos maior convicção para os tempos que virão, porque serão tempos trabalhosos. Então nós já podemos entender que aí o profeta estava sendo usado por Deus, já profetizando sobre os avivamentos que viriam na vida do povo judeu e também simbolizando aí para
as nações, o grande avivamento que teria, a quantidade de servos de Deus que Deus chamaria, usaria muitos, né, os gentios, para pregar também no mundo todo. Então agora nós vamos falar sobre o avivamento no mundo, né, nos séculos futuros, no avivamento na Europa, né, no século XVIII, João Wesley, uma criança de 5 anos e meio que foi tirada do fogo, né? Um tição tirado do fogo. A casa de John Wesley, quando ele tinha essa idade, ela estava em chamas e o único que estava dentro da casa, que não havia saído ainda, seria João Wesley. João Wesley ele se pôs em pé de uma mala, né? Porque o fogo até então não tinha chegado até naquela mala e ele ficou ali e alguém viu ele na janela. E como foi feito o salvamento deste futuro ganhador de almas? Um homem se colocou em cima de outro homem e um terceiro homem ficou em cima do segundo e então conseguiu resgatar John Wesley pela janela da casa em chamas. Tá? John Wesley, um rapaz que se tornou depois aí um grande pregador do evangelho, andava quilômetros a cavalo pregando o evangelho na Inglaterra, e os seus sermões, belíssimos sermões, alcançou muitas milhares de almas. John Wesley, ele simplesmente foi um notório pregador e um dos grandes avivalistas daquela época. Ele também fora perseguido, o homem que foi perseguido pela igreja daquele tempo, pois ele pregava com autoridade e também com os dons espirituais. Tá? E por causa disso, a igreja daquele tempo perseguia ele porque não queria que ele falasse da questão dos dons espirituais. E John Wesley, simplesmente um grande homem, não só cheio do Espírito Santo, mas também com muita capacidade de sabedoria, um grande orador, pregava ao ar livre e muitas, milhares de almas foram salvas por ele, né? Geralmente se costumava pregar durante o mês em torno de 20 vezes, 18 vezes no mês. John Wesley, ele ultrapassava isso, mais que isso, o dobro disso. John Wesley pregava por mês ao ar livre, e ele, um homem franzindo, né, em torno de 70 quilos, mas sim, um homem que era cheio de Deus, o Espírito Santo, chegou até a fazer a gramática inglesa, a gramática francesa, cheio de conhecimento, dotado de sabedoria. Leu mais de 1.200 livros, né? Somente andando a cavalo, porque enquanto ele viajava, ele ficava lendo, né? E então ali o John Wesley, um homem sensacional, ele adquiria muito conhecimento e os seus sermões, ele realmente fizeram diferença na vida de muitos, né, na Inglaterra. Agora falando do avivamento na Alemanha. Na Alemanha tivemos Ludwig Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Zinzendorf, um homem que simplesmente não tinha pai. O seu pai morrera assim que logo depois do seu nascimento, e quando Zinzendorf nasceu, o seu pai já o consagrou a Deus e disse que ele iria ganhar muitas almas para o reino do céu. O pai de Zinzendorf, assim que já sabia, né, assim que ele nasceu, ele lançou uma bênção sobre o seu filho, e a gente pode entender que a bênção do pai, né, as bênçãos que o pai lança sobre os seus filhos, isso tem um impacto direto no futuro. E isso fez com que Zinzendorf, com certeza, ele tivesse aí essa vida promissora, um homem que dedicou a sua vida a pregar na Alemanha, cheio de Deus na vida, né? Liderou a igreja moraviana até a sua morte, mas enquanto viveu, enviou missionários para todas as partes, para vários países, Jamaica, a Groenlândia, Canadá, muitos países, né? Ele enviou missionários e ele simplesmente liderou a igreja dos moravianos até o dia da sua morte. E agora então falando do avivamento no país de Gales, Evan Roberts, um jovem de 13 anos
que Deus deu-lhe uma visão dizendo que enviaria um avivamento para aquela cidade, para aquela igreja. Interessante é que Evan Roberts, ele pregou para os jovens da congregação, ou seja, foi chamado para pregar para os crentes da época. E então aconteceu um grande avivamento. Evan Roberts reunia os jovens e dizia que Deus queria enviar um avivamento, mas que os pecados fossem confessados publicamente, abandonados e buscassem ao Senhor de todo o coração. Foi algo tremendo, o mover de Deus na vida daquele rapaz. E aos 26 anos de idade, né, foi onde explodiu mesmo a onda do avivamento e fora confirmado durante muitos anos depois. Evan Roberts, ele foi simplesmente um canal que Deus usou para trazer mais de 100 mil almas para Cristo. Um homem que teve aí a sua participação de forma significativa, com certeza, nos anais da história celestial. Evan Roberts, ele está lá e com certeza irá receber o galardão do grande dia das bodas do Cordeiro. Ele fará parte e será também um dos grandes cooperadores da obra de Deus. E você, temos a nossa parte a fazer também. Quero te agradecer, você que ficou com a gente até agora. Esse aqui foi só um simples resumo para que a lição não passasse em branco, tá ok? Mas na próxima lição nós vamos sim fazer o melhor. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, e também compartilhe, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor.